Bom dia, então nesse exercício a gente tem essa superfície, que é uma seção transversal de uma viga em forma T, e a gente quer determinar os momentos de inércia em relação aos eixos X e Y. Né? Então o que a gente vê? Esses eixos X e Y, eles parecem ser complicados para poder calcular esse momento de inércia, quer seja utilizando superfície composta, fazendo integração. Eles não são bem adaptados. O que a gente vai fazer? A ideia, na verdade, é calcular os momentos de inércia em relação a outros eixos mais simples. Vão ser esses eixos x1 e y1 que são bem adaptados a esse formato em T. Okay? E uma vez que a gente obtém os momentos em relação a esses eixos, a gente vai fazer o quê? A gente vai utilizar as fórmulas, o círculo de Mohr, para girar esse sistema de eixo até o sistema de eixo XY. Então você vê aqui que esse sistema de eixos que a gente vai calcular, ele tem que ter a mesma origem que o outro para poder girar. Bom, então vamos lá. Vamos calcular os momentos de inércia e o produto também em relação ao sistema de eixo X1 e Y1. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é enxergar essa superfície como uma superfície composta. Então eu vou dividir a superfície em dois retângulos. Um retângulo, vamos dizer, horizontal e outro vertical. Você pode fazer de outras maneiras. E o que a gente enxerga? A gente vê aqui é que o eixo Y1 é um eixo de simetria dessa superfície. Portanto, se for um eixo de simetria para os dois elementos, para a superfície como um todo, a gente sabe que o produto de inércia em relação a esse sistema de eixo X1 e Y1 vai dar zero. Mais fácil para calcular. Então, X1 e Y1 são eixos principais daquela superfície em T. Bom, agora a gente tem que calcular o momento de inércia em relação ao eixo X1 e Y1. Primeiro, em relação ao eixo X1. Então, para calcular o momento de inércia em relação ao eixo X1 para esse elemento 1, vou utilizar o teorema dos eixos paralelos. Okay? Esse teorema dos eixos paralelos me diz que o momento em relação ao X1 vai ser igual ao momento em relação ao eixo paralelo que passa pelo centroide, mais a distância entre os eixos, então cuidado aqui, vai ser 110, tem que tomar cuidado, ao quadrado, vezes a área do elemento. Então essa é a fórmula aqui, uma fórmula que você pega da tabela, vai ser para qualquer eixos paralelos às bases ou altura que passa pelo centroide, 1 sobre 12 vezes 60 vezes 20 ao cubo. Aí, só verificar que o cubo aqui, ó, você não erra, né, a gente quer o quê? Momento em relação ao eixo nessa direção. Então, é importante a distância perpendicular a ele. Então, o parâmetro mais importante é o 20. 20 tem que ser o cubo. Então, você utiliza isso aí, você calcula esse valor. Para o elemento 2, na verdade, aqui, ó, x1 é aquela base do retângulo. Então, a gente já tem a fórmula, okay, que a gente determinou até em aula. É 1/3 a base vezes a altura ao cubo. Aí, de novo, verifica, né, que o importante é esse parâmetro, porque esse aí que é a distância do eixo. Então, tem que ser o cubo. Fazendo a soma, você tem o momento da superfície em relação ao eixo X1. Para o eixo Y1, a gente vê que esse eixo aqui, ó, ele passa pelo centroide dos dois elementos. A gente não precisa calcular o teorema dos eixos paralelos. E a gente tem aquela fórmula que a gente utiliza no slide anterior, que é 1 sobre 12 vezes uma distância ao cubo vezes outra distância. Tá bom? Então aqui, ó, como esse eixo aqui, ó, que é importante, o que tem mais peso é a distância até o eixo. Então aqui vai ser 60 ao cubo e aqui, ó, vai ser 20 ao cubo. Você faz as contas e você tem como momento total e a soma dos dois. Então dessa forma a gente tem os momentos de inércia em relação a x1 e y1, o produto de inércia é nulo, e pelas fórmulas você pode passar desse sistema de eixo para o outro fazendo o quê? Girando o sentido trigonométrico em 20 graus. Quer dizer o quê? Utilizando as fórmulas com ângulos, você coloca θ igual a 20 naquelas fórmulas. E aí você vai ter ix e y. Bom? Agora, vamos ver a maneira utilizando o círculo de Mohr. E aí você nem precisa conhecer aquelas fórmulas. A gente já sabe que os momentos de inércia que a gente calculou em relação a x1 e y1 são os momentos principais. Então, eles vão estar aqui, ó, nessas extremidades do círculo. Aí você coloca aqui, ó, né, no meio desses dois pontos, dentro do círculo, desculpa, que tem esse valor do momento de inércia. O raio é simplesmente a diferença dividido por 2. Então você tem como desenhar esse círculo, ok? Aqui, 10,4.
E o que acontece? Para passar desse sistema de eixos x1, y1 para xy, você tem que fazer o quê? No mundo real, você gira no sentido trigonométrico de 20 graus. Então, você vai passar desse ponto, que é x1, ok? Para o ponto relacionado a x, fazendo o quê? Girando no sentido trigonométrico, mesmo sentido. E agora o dobro do ângulo. Aqui era 20, aqui vai ser 40. Então, você chega nesse ponto. Esse ponto corresponde a essas coordenadas, x, p, x, y. E outro ponto, né, diametralmente oposto no círculo, corresponde às coordenadas de y menos pxy. E aí basta utilizar a trigonometria. Para achar ix, está aqui, ó, esse ponto vai ser o momento do centro, aqui, ó, I médio, mais essa distância aqui, R cosseno 40. I médio mais R cosseno 40. E o ponto de y é o quê? I médio menos essa distância, menos R cosseno 40. Então, você encontra o momento em relação a x ou o momento em relação a y com fórmulas bem mais simples. E também você tem acesso, se você quiser, ao produto de inércia PXY, que vai ser isso aí, ó, R seno 40. Obrigado.